Nós vamos falar agora com um ícone. É uma lenda viva. Faz favor aqui, meu amigo Orlando Álvares da Silva Campos. Para a turma aí é o popular Bajoso. Boa tarde, Bajoso. Boa tarde. Fala aqui ao microfone, Bajoso. Pessoal, telespectadores da cultura, boa tarde. Um bom fim de semana para você. Fui convidado pelo Geraldo, meu amigo, para participar desse programa, repórter da cidade, líder de audiência de toda a região, e me sinto muito à vontade aqui junto com meus amigos e estou pronto para receber as perguntas, conversarmos sobre esporte, sobre a minha vida, sobre a minha terra. Estamos aí, Geraldo. Bajoso, você é um cara leve, você não esquenta a cabeça, né, Bajoso? Realmente eu levo minha vida com a paz da minha consciência, rodeado de meus amigos, levo a vida numa boa, de uma maneira bem simples, tranquila e sem problema. Bajoso, fala pra gente, antes da gente tocar no assunto, porque nós vamos falar também hoje, pessoal, sobre Jockey Club, as novidades que o Jockey Club está promovendo para os seus associados e toda a comunidade de Paracatu. Só que antes, nós vamos falar da sua vida esportiva. Conta um pouco da sua história. Você jogou futebol profissional, Bajoso? Realmente, Geraldo, eu sou de Paracatu, mas fui muito menino para Patos de Minas. Comecei minha carreira no RT, no Mamoré. De lá, eu saí para o futebol profissional de Minas Gerais. Fui para o Vila Nova de Nova Lima, que tinha um baita de um time profissional. Na minha época do Vila Nova, lá tinha 5 jogadores da seleção mineira. Inclusive, eu tenho um carinho muito especial pela memória do meu amigo Dario. Eu, por exemplo, como eu fui criado em Patos de Minas, e o Dario saiu de Paracatu, e eu não o conhecia. A primeira vez que eu fiquei conhecendo Dario foi dentro de um campo de futebol, lá no estado da Alameda, em Belo Horizonte, onde meu time estava jogando com o América, Campeonato Mineiro, e o repórter me perguntou se eu conhecia meu amigo de Paracatu, o Dario. Eu falei, não, eu não conheço. E eu fiquei conhecendo ele durante a partida, ele jogando no América. O América era um baita de um time, com Jair Bala, Jardel, Ari, Hilton Chaves, Amauri, era um timaço. E o meu time, por conseguinte, era muito bom também, tinha 5 jogadores de seleção mineira, e fiquei conhecendo o Dari, e daí começamos a criar uma boa amizade, e mesmo aqui em Paracatu, passamos a nos ver diariamente, ia muito lá no bar dele, lá no Santana, uma perca inseparável, e peço a Deus que o tenha num bom lugar. Eu me lembro muito de você ali visitando o Dario, era uma pessoa muito descontraída, não é isso, Bajoso? Bajoso, fale agora um pouco do seu trabalho hoje no Jockey Club de Paracatu, que está fazendo uma transformação, né? Estádio, estava falando ontem com o Juarez, estádio novo, iluminado, e agora com muitas modalidades esportivas. Conta pra gente. Realmente, Geraldo, em toda a minha vida, eu nunca gostei da omissão. Eu sempre fui um cara participativo da minha cidade. Como você mesmo sabe, eu fui secretário de Esporte e Lazer de Paracatu durante 9 anos e 4 meses. Inclusive, nós trabalhamos muito junto, você na comunicação da prefeitura. E, realmente, eu sou diretor de esporte do Jockey Club e temos procurado fazer um bom trabalho no Jockey Club, principalmente nas categorias de base, que hoje as categorias de base do Jockey Club, nós estamos mais ou menos com uns 250 crianças de 4 a 14 anos, e ela tem evoluído muito, e o Jockey Club a gente tem procurado botar o esporte dentro do clube. Por exemplo, agora mesmo no Jockey Club está terminando o torneio de queimada, tem muito treinamento de futevôlei, o tênis tem franca evolução. Nessa escolinha de futebol do Jockey Club, nós já temos uns 25 a 30 crianças monitoradas pelo Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Bahia, Flamengo, Cruzeiro. E esses meninos foram escolhidos aqui dentro de Paracatu e estão sendo monitorados para quando
adquiriram uma idade maior, 14 anos, 15 anos, serem aproveitados nesses times maiores do nosso Brasil. Quanto ao esporte também da cidade, eu tenho, Geraldo, o maior prazer de dizer que eu criei a Olimpíada Estudantil. Quando eu for naquele ginásio de esporte do Jockey Club, que vejo ele lotado, com aquela interação toda da nossa juventude, participando do esporte, se conhecendo, se confraternizando, eu me sinto tão feliz, tão realizado, porque eu acho que na vida a gente não tem que perder as oportunidades. E quando secretário de esporte de Paracatu, eu tive a feliz ideia, juntamente com meus companheiros, criar a Olimpíada Estudantil. Essa Olimpíada Estudantil, ela foi criada, idealizada, no dia 27 de agosto de 1997, nas categorias A, B, C e D, nos 2 naipes, jogando dentro da Olimpíada o xadrez, o ciclismo, o atletismo, que importa a natação e as outras competições, para não dizer o vôlei, basquete, handebol, futsal. E eu me sinto tão feliz, tão realizado. Eu estive no ginásio de esporte esses dias, o ginásio lotado, e vi uma partida interessante, que foi o time de futebol de salão masculino do Antônio Carlos contra o Afonso Roquete. Foi uma partida muito boa, muito bem disputada, e eu lá no meio da molecada, e achando aquilo tão bom, e pensando, oh meu Deus, o tanto que eu fui feliz em ter a feliz ideia de criar a Olimpíada Estudantil. Graças a Deus, né, Bajoso? Muito bom, nós queremos parabenizar você por esse trabalho aqui no envolvimento do esporte aqui em Paracatu. Muito bem, Geraldo. Eu, por exemplo, estava escutando ali a parte esportiva da TV Cultura, quanto ao time profissional de Paracatu, que eles vão jogar em Uberlândia, né? Amanhã. Em Uberlândia amanhã, e quarta-feira parece que vão jogar aqui em Uberaba. Aqui em Paracatu. E quando eu vejo falar no time do Uberaba, eu tive a sorte de jogar contra o Uberaba Esporte, dos seus grandes craques, né? Um Tati, um Marambaio, um Canindé que jogou no Atlético Mineiro. Eu sou dessa época. Eu sou da época do Uberlândia, de Ponce de León, Barizon, Maestro, Dima, Serafim, Renato, que depois foi o goleiro do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Fluminense. E eu tenho boas memórias, penso na minha vida esportiva todo dia, tenho grandes amigos, essa turma que jogou comigo, que foram meus parceiros em outros times de futebol, eu os tenho sempre no telefone, a gente troca ideias, é muito bom reviver os momentos juntos que nós tivemos. Inclusive, outro dia eu estava falando para os meus amigos, a minha vida, de vez em quando eu perco o sono e fico pensando na minha vida. E começo a pensar as coisas que passou pela minha vida dentro do futebol. Eu tive grandes treinadores. O maior treinador que eu já tive na minha vida foi o maior ídolo de São Paulo, que foi o Zizinho. Ele foi meu treinador no Bangu. Bangu, na minha época, que eu era reserva do Birajara Mota, que era o 3º goleiro da seleção brasileira. E era um time que tinha dono. O dono dele era o Castor de Andrade. O maior bicheiro do Rio de Janeiro, que era dono da Mocidade Independente Padre Miguel, a Verde e Branco, que é a minha escola. Bajoso, você tem altas histórias, né? Então, o programa nosso tem um limite de tempo. Quero mais uma vez lhe agradecer por ter dispensado esse tempo aqui com a gente. Olha, tá legal? Muito obrigado pelo convite. E me sinto muita vontade aqui junto com vocês e me orgulho muito da minha terra, que é Paracatu, que eu muito gosto. Muito obrigado, Bajoso. Obrigado, Geraldo. Fica à vontade aqui, viu, meu irmão? Pode levar o microfone ali, entrega para o nosso amigo Vilmar. Esse é o Orlando Álvares da Silva Campos, o Bajoso.